a dor chega a ser física. A dor chega a ser física mesmo. Tanto que dói tanto, né? Parece assim que o coração, o peito fica muito pequeno, né? A gente chora absolutamente, parece que não tem mais força para chorar. Olá, o assunto de hoje do nosso Momento Saúde é luto. Para isso, nós vamos conversar com a psicóloga clínica Nádia Marcelino. Será que dói de verdade? O luto dói de verdade? É uma dor física? Bom, essas e outras respostas nós vamos obter agora com a Nádia. Nádia, tudo bem? Obrigada por receber a nossa equipe aqui, viu? A gente quer saber o que é luto, o que ele faz com o nosso corpo. Bom, o luto é uma resposta natural, né, de uma perda. Essa perda pode ser por morte ou a perda de uma separação. Pode ser de uma pessoa, pode ser de um animal, de um bichinho de estimação, uma coisa, um objeto e até valor, na qual essa pessoa tinha um forte vínculo afetivo com isso que se perdeu, né? Só que a gente sempre enquadra o luto como o luto então, de uma separação ou de uma morte, né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, nossa, ainda bem que eu nunca passei por um processo de luto. Sim, mudanças, por exemplo, são processos de luto. Eu posso mudar de cidade, mudar de escola, mudar de trabalho, né? Nós já perdemos muitas coisas ao longo da nossa vida. Isso nos traz uma sensação de perda e a gente, de um jeito muito tênue, a gente experiencia todas essas fases do luto. Porque, na verdade, o luto a gente entende como um evento. Morreu, separou, perdeu. Mas o luto não é um evento. O luto é todo um processo. Perdemos, por exemplo, sonhos, ideais, projetos, corpo infantil, o afeto infantil. Tudo isso, de um jeito tênue, vai nos colocando, inclusive, com um repertório de recursos internos para a gente lidar com essas perdas ao longo da vida. Eu perdi, de um dia para o outro, a pessoa que era o meu companheiro. Mas eu perdi de um jeito que ele não houve morte, né? Houve uma separação, um rompimento. Eu já tinha algumas ferramentas, né? Já estava começando esse processo de terapia, né? Já estava fazendo a formação de terapia e não conseguia sair daquele processo, das 5 fases, a negação, a barganha. Entrei aí, né, numa depressão e eu comecei a olhar para tudo que eu tinha, né? Eu já tinha algumas ferramentas, já estava fazendo a formação de programação neurolinguística, já estava fazendo coaching e entrei num grupo do Facebook, né? E alguns grupos do Facebook de separação. Depois de um ano, eu percebi que eu tinha muitos recursos, porque já tinha terminado a minha formação, né? Já era coaching, já tinha feito hipnose e eu comecei a olhar numa madrugada, né? O grupo, né, do Facebook, aquelas mulheres, até então mais mulheres, falando das suas dores. Dor e dor e dor e dor e dor, e era só dor, só doía. E aí eu olhei e falei, puxa vida, eu tenho ferramenta, né? Além de me ajudar, eu posso ajudá-las também a sair disso, né? E aí eu busquei recurso em mim, né? Na programação neurolinguística, uso a programação neurolinguística para, né, superar o luto. Vou fazer uma pergunta agora que não está... Diga. Ah, que bom, só para me apertar, né, dona Ana? Aquele 7-1 da Alemanha contra o Brasil, deixou muita gente de luto? Deixa de luto porque perdeu, a pessoa tinha uma expectativa, a pessoa já tem um vínculo afetivo, né, com o Brasil, com o time, enfim, com as pessoas que estavam lá. Por exemplo, uma cena em que a pessoa fica enlutada, com toda a expectativa que se tinha naquilo e perdeu-se toda aquela expectativa. Então, ainda bem que já passou, né? E como é que o luto se manifesta? É diferente, né, de uma pessoa para outra? Sim, é bem diferente. Quando a perda ela é muito repentina, o corpo entra em estado de choque. É como se a pessoa tivesse
vamos dizer assim, anestesiada, desorientada num primeiro momento. A pessoa pode ter náuseas, vômitos, calafrios e até desmaios. Estes sintomas físicos no corpo de uma perda muito repentina é muito comum. Logo na sequência, a pessoa entra numa fase que a gente chama de fase de depressão. Neste momento pode ter um retraimento, pode ter alteração de apetite ou de sono, por exemplo. E, como eu disse, não é um evento, é um processo. Está tudo bem, é comum e normal. O que acontece é o tempo em que isso vai demorar para acontecer. Minimamente, não tem assim, Ana, um tempo, né? Tipo, seu luto, 6 meses, 1 ano, é 1 mês, né? Enfim, se for de bicho, por exemplo, né? As pessoas esperam que seja menor. Se for de filho, pai, mãe, as pessoas entendem que pode ser um pouco longo. Não tem. Minimamente 1 ano, uma pessoa vai experienciar esse processo de um jeito bem doloroso. Por qual motivo? Porque em 1 ano a pessoa tem datas marcantes em que ela viveu com essa pessoa. O primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, tudo isso são coisas marcantes e vai trazer lembranças, né? Então, minimamente, não é regra, mas minimamente 1 ano é o que é esperado. Quando isso se prolonga por muito tempo, pode acontecer da pessoa estar entrando, né, que esse processo de depressão fica muito longo, a pessoa pode ter, por exemplo, pensamentos recorrentes de que ela não vai sair dessa, que ela não vai conseguir superar, ela pode começar a iniciar o transtorno de luto prolongado. Aí uma luzinha amarela se acende, familiares e profissionais que estejam perto dessa pessoa, ficar atento para de repente fazer um encaminhamento para um psiquiatra, procurar medicação, redes de apoio para ela sair deste luto mais rapidamente. O luto é um processo normal de adaptação à perda de um ente querido, a uma pessoa que a gente é muito apegado, né? Então, são sintomas muito parecidos com sintomas depressivos. Só que o luto normal, a gente costuma dizer que é como se eles fossem ondas que vão e que vêm. Então, aqueles sintomas depressivos acometem a pessoa e depois de um tempo esses sintomas passam e a pessoa consegue ser consolada. E esse processo de luto pode durar de 6 meses até 1 ano para a pessoa se recuperar completamente do luto. Quando esses sintomas são muito graves, eles não são como ondas, eles vêm e ficam de uma maneira permanente. E a pessoa tem sintomas que ela não consegue sair da cama, ela não consegue se alimentar, ela não consegue ir melhorando com o tempo e se consolando da perda desse ente querido. E algumas pessoas chegam até a ter sintomas psicóticos, ou seja, fogem da realidade, né? Negam a morte do ente querido, vivem como se aquela pessoa ainda tivesse existido, resistem a se desfazer dos objetos depois de muitos anos, né? E vivem a vida como se aquela pessoa ainda tivesse presente. Aí a gente já começa a suspeitar de que esse luto pode ser um luto complicado. E o luto pode ser complicado por sintomas depressivos, por sintomas de ansiedade muito graves ou mesmo por sintomas psicóticos. Então, o luto é um processo normal e o luto complicado, ele é diagnosticado tanto pela duração, né? A pessoa está 1 ano e meio, 2 anos e não consegue ir melhorando com o tempo, a gente sabe que é um processo, não é uma coisa tudo ou nada, tanto quanto pela gravidade, ou seja, a pessoa não consegue mais fazer o que ela fazia antes, né? E ela não consegue ser consolada e aquele processo vai impactando a vida dela e fica claro para todo mundo que está convivendo com aquela pessoa de que aquele luto já não é mais normal. Ou seja, o diagnóstico também acaba sendo feito um pouco pela família e pelas pessoas que convivem com aquela pessoa, porque o luto normal ele tem um parâmetro meio cultural do que é esperado para se viver aquela perda, né? Quando a gente sai um pouco daquele parâmetro cultural esperado, então a gente tem aspectos individuais e psicológicos que já começam a complicar o processo do luto. Quanto maior o apego, maior é o luto? Quanto maior o apego, maior o luto. Quanto maior vínculo afetivo, né? Quanto mais significado aquilo que se perdeu. E pode, como eu disse, pode ser um bichinho de estimação, né? E a sociedade, como eu disse, ela espera que você vivencie o luto de uma forma muito rápida, né? Nós aqui, no Ocidente, por exemplo, a licença nojo, né? Que é a licença de você, que você fica afastado do trabalho para poder ficar enlutado. Existem alguns sindicatos que são 3 dias, 4 dias, 7 dias, dá para dar uma negociada, mas tipo, no máximo em 2 semanas,
volta para a vida que segue. Porque senão isso é, inclusive, olhado pela sociedade como uma pessoa que tem baixa produtividade, que não está sabendo lidar com os seus sentimentos, né? Então, e na verdade essas pessoas, a sociedade de um modo geral, não sabem a quantidade de energia libidinal, de vínculo afetivo você tinha com essa coisa que você perdeu. Pode ser pai, mãe, objeto, um bicho, um valor até. Né? O 7-0, como você falou. 7-1. Foi 7-1, pelo menos a gente fez um de honra, não foi? Bom, a gente vai fazer um intervalo, Nádia, voltamos já para saber. Temos muitas curiosidades aí sobre o luto, as fases, né? As diferenças de reação. Sim, sim. Já a gente volta. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre luto, com a psicóloga clínica Nádia Marcelino. Nádia, quais são as diferentes reações das pessoas em relação ao luto? Ou todo mundo reage igual? Não, né? Não, é uma forma muito peculiar, né? Cada um experiencia de um jeito. A cultura em que essa pessoa está inserida difere bastante, né? As religiões em que as pessoas estão inseridas diferem bastante. E curiosamente, homens e mulheres costumam experienciar o luto de uma forma diferente. Os homens foram criados, né, pela sociedade a, por exemplo, conter muitos sentimentos. Sabe o famoso homem não chora, vai virar mariquinha, não pode chorar. Como se esses meninos não fossem virar homens, né, com todos os sentimentos que o aparato humano nos traz, né? Para a mulher, parece que é mais permitido esse manejo, esse falar, esse expressar sentimentos, né? Então, de um modo geral, o menino é criado, né? E vai virar um pai depois, ele é criado para ser forte, para ser o provedor. Então, num processo de luto de filho, por exemplo, esse pai entende, porque ele ouviu desde pequeno, essa matriz humana ouviu desde pequeno, né? Que tem que ser forte, que tem que ser provedor. Provavelmente ele vai sofrer calado, ele vai sofrer inibido, ele vai sofrer de um jeito muito mais doloroso por não conseguir expressar, né? Porque ele tem que dar conta dessa mulher, ela tem que dar conta desses especiais que perderam essa pessoa também. Mas chega uma hora que ele desaba, né? Isso não faz bem. Sim, sim. E tem, por exemplo, tipos de luto, né? Existe um tipo de luto que chama inibitório, né? Ele fica muito contido. Os meninos, os homens, vivem muito esse luto inibitório, porque fica contido, não pode demonstrar. E isso pode acontecer irritabilidade, pode acontecer até doenças psicossomáticas, porque ele está ali segurando. E como eu disse, não é um evento, é um processo. Esse processo está acontecendo dentro dele. Você falou em tipos de luto. Existem muitos tipos diferentes de luto? Existem alguns tipos, existem fases também, né? Existe um tipo de luto que chama luto antecipatório. É quando a perda, seja por separação ou por morte, está prestes a acontecer. Então, ali um casamento que está ali, o divórcio que está prestes a acontecer, né? Ou uma doença em fase terminal, por exemplo, uma viagem que eu vou fazer, porque as pessoas que vão viajar ficam muito tempo fora, se sentem enlutadas também, elas vão perder o sistema, vão perder as pessoas que estão aqui, vão ganhar lá, mas vão perder. São processos de luto também. Quando isso está para acontecer, né, esse luto iminente, ele chama, é um tipo de luto que chama luto antecipatório. Essas pessoas, elas vivem uma ambiguidade muito grande, Ana, porque elas querem evitar o luto a qualquer custo, né, dizendo para si mesmas, não vai acontecer, vai dar tudo certo, né, isso não vai acontecer. Elas ficam num conflito entre proximidade e distância, né? Eu vou precisar me distanciar, mas isso me dói, mas então eu quero ficar perto, mas eu tenho medo do apego que isso vai me causar. Então é muito confuso esse luto antecipatório, porque ele não aconteceu ainda concretamente, mas dentro, no processo, ele já está acontecendo. Sofrer por antecipação seria isso, né? Seria isso. Seria exatamente isso. E é sofrer mais do que o necessário, né? Vamos sofrer mais de uma verdadeiramente vez. Quando estiver acontecendo, né? O outro, por exemplo, é um luto ausente, né? A pessoa é como se ela bloqueasse, ela não quer falar. Como eu disse, é muito peculiar. Tem pessoas que querem falar para esvaziar. Esse luto ausente é um luto daquela pessoa que ela não quer falar. Ela hermeticamente fica ali fechada,
né, segurada naquele luto. Tem um luto que é um tipo de luto que a gente chama luto desautorizado, foi o que eu falei. As pessoas desautorizam em algum momento, né? Por exemplo, de bichinho de estimação. Existe uma dor muito grande ali. Quem não tem, por exemplo, um pet, pode falar, mas como é que está sofrendo tanto por esse pet? Como assim? Né? Como se não pudesse. Ou já foi bastante tempo, foi só um amigo que você perdeu, entendeu? Foi só o vizinho que você perdeu, sem levar em consideração o vínculo afetivo, né? O significado dessa pessoa, ou desse bichinho na vida dessa pessoa enlutada, no caso. Bom, a gente ouve falar muito nas fases do luto, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, pode ser? Tá, joia, pode ser. A gente já volta. Esse é o terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre luto. Nádia, a gente ouve quando a gente está triste, com uma separação, às vezes a gente ouve da mãe, do avó, de uma amiga, o tempo cura. Mas a gente sabe, né, estudando um pouco sobre luto, a gente sabe que ele tem que passar por fases. Quais seriam essas fases para que o tempo depois também entrasse como colaborador? Os pesquisadores que mais se dedicaram a falar sobre essas fases foi o Freud e a Melanie Klein, né? E eles não são cíclicos, Ana, e nem sequenciais. A pessoa pode ir para uma fase, ir para outra fase, ir para outra, voltar para a primeira. Tá. Então, de cara, a primeira fase que a pessoa experiencia é a negação. Não negação tipo, isso não me aconteceu, né? É assim, eu não acredito que isso aconteceu. Será que eu podia ter evitado? Né? Será que se eu tivesse feito diferente, será que naquele momento, né, na verdade é negar a dor, né, de que aquilo está acontecendo. Então, a primeira fase, né, seria a negação, e ela pode ocorrer depois de outras fases iniciando. Né? Eu vejo que o luto, ele está ali para sempre, né? Absolutamente para sempre, porque nunca mais vai ter aquilo do jeito que era. Né? Então, hoje até né, a gente pensa, puxa vida, que é a fase da negação, né? Nunca mais terá. Não, nunca mais terá. A dor chega a ser física, a dor chega a ser física mesmo. Tanto que dói tanto, né? Parece assim que o coração, o peito fica muito pequeno, né? A gente chora absolutamente, parece que não tem mais força para chorar. Né? E às vezes, muitas vezes, a gente adormece, né? Sem solucionar aquilo lá, né? Mas é dor física. A segunda fase é a fase da raiva. A pessoa experiencia raiva e este momento é um momento de muita culpa para essa pessoa. Tá? Se foi, por exemplo, separação, obviamente a raiva da pessoa que se foi, ou se for um caso extraconjugal, dessa terceira pessoa, né? Se for, as pessoas sentem raiva de Deus. Deus, fiz tudo direitinho, tão certinho, estou aqui, né? Por que você levou essa pessoa de mim? Por exemplo, ela pode ter raiva do universo, enfim, raiva do médico que não fez o diagnóstico na hora. É uma raiva que vem, isso gera muita culpa. Ela pode ter raiva dela, inclusive, né? E neste momento em que ela manifesta essa raiva, é um momento em que a sociedade não compreende, né? Fala, mas o que está acontecendo? A pessoa se sente até malvada, maldosa, e faz parte de um processo. Ela deve falar dessa raiva, né? E que nós possamos compreender que faz parte de um processo natural. A dor é igual tanto de separação como de morte. Porém, a pessoa que tem a separação, parece assim, que a pessoa que vem no meu consultório fala assim, morreu, eu não tenho o que fazer, não foi escolha dele, não foi escolha minha, aconteceu, né? E quando há o luto da separação, tem aquela coisa assim, puxa vida, eu não vivo mais sem essa pessoa, mas a pessoa consegue viver sem mim, né? Então isso a gente trabalha no consultório mesmo, esse tipo de pensamento. A terceira fase é a barganha ou a negociação. Ela fica naquela assim, mas se aquele dia eu não tivesse falado aquilo, talvez tivesse evitado, né?
Se aquele dia eu não tivesse pedido para comprar aquilo, não tinha atravessado a rua e não tinha morrido. Sim. É uma negociação, né? Quando o luto está antecipatório ainda, ela fica tentando negociar assim, mas calma, vai dar tudo certo. Agora eu vou voltar para terapia, agora eu vou parar de fumar, vou parar de beber, não vou mais fazer desse jeito. Ela fica numa negociação. E lembre-se, ela vai indo e voltando, ela vai indo e voltando. A outra fase, lembrando que ela pode ir e voltar várias vezes, é a fase da depressão. Essa é uma fase muito, muito preocupante, porque ela pode, por exemplo, ter alterações no apetite. Então a pessoa começa a engordar ou a emagrecer, alterações no sono, e isso pode gerar alterações no comportamento, né? Porque privação de sono, enfim. Se ela dorme demais, ela começa a entrar num processo depressivo, e isso é muito notório. Então essa é a fase em que, na maioria das vezes, os diagnósticos são feitos, né? Porque até as redes de apoio observam isso, né? Observam isso com um apoio. Né? A raiva faz parte do processo, mas ela não é vista como apoio. Para com isso que, né, não devia estar acontecendo desse jeito. E sim, deveria estar acontecendo desse jeito. Em casos de luto complicado, dependendo da gravidade, apenas a psicoterapia pode não ser suficiente. E aí a gente vai precisar entrar com medicações, dependendo do tipo de sintoma que a pessoa apresenta. Se forem sintomas muito depressivos, de apatia, de tristeza, de choro compulsivo, a gente vai ter que entrar com antidepressivos. Pessoas com quadros de ansiedade muito grande, com crises de pânico, a gente também vai ter que entrar com medicações mais específicas para ansiedade. E em alguns casos muito graves, de psicose, de perda da realidade, quando a pessoa não admite, não vive aquela realidade, ela vive como se a pessoa tivesse presente, né? Vive uma alucinação, um delírio, a gente precisa entrar com medicamentos antipsicóticos, mas são casos mais raros e bem mais graves. Conforme ela transita, ela vai chegar na última fase, que é a elaboração e aceitação, né? Essa elaboração e aceitação também gera um pouquinho de culpa, porque como assim eu estou melhorando da morte do filho que morreu? Como assim eu estou melhorando da morte dos meus pais que morreram repentinamente, né? Então causa uma culpinha também, né? Então assim, quando a depressão dá uma sanada, a pessoa sente um certo alívio. E já ela começa a olhar para ela começa a olhar para fora. É quando ela começa a seguir a vida dela, olhar para essa pessoa que se foi sem tanta dor, sem tanto pesar. Eu estava lá numa madrugada dessa coisa de dor, né? Olhando o Facebook, olhando pessoas que estavam sentindo a mesma dor, e eu decidi então criar um grupo lá mesmo no Facebook, tá? Para mulheres entenderem a ser mulheres, né? Chama Escola de Mulheres, inclusive, porque nós aprendemos a ser filha, dona de casa, profissional, mas ninguém ensinou a mulher a ser mulher, né? Então eu percebi que eu podia, com essa dor, fazer essa dor e isso, né, que eu vivi, fazer com que mais pessoas tivessem acesso, né? Então hoje eu trabalho com pessoas que tiveram as suas perdas, tanto de morte como de relacionamento, né? Sou mais especialista no relacionamento, né? Mas decidi então, né, mudar de área. Eu ensinava crianças pequenas, eu era professora até ano passado, né, até 2017, e então agora eu ensino de uma outra forma, né? Eu ensino adultos a lidarem com essas emoções, a passarem por esse desafio. Criança sente luto? Criança sente luto igualzinho nesses tipos e nessas fases. Porém, a criança, ela não nomeia ainda o sentimento. A gente está ensinando ela a nomear. Isso que você está sentindo é tristeza, assim, né? Para a criança é muito confuso. O que a criança precisa ter é sempre uma rede de apoio, né? E veja, Ana, às vezes a gente fala assim, essa criança está vivenciando o luto dos avós e as referências pai e mãe têm que apoiar para ajudar nesse luto infantil, e eles também estão enlutados pelos pais, por exemplo, né? Então, o que deve se fazer é ficar sempre atento. A criança normalmente manifesta muito no corpo, por exemplo, né, com o comportamento. Ela pode ficar agressiva, ela pode começar a brigar demais, ela pode começar a falar muito, ela pode começar a se retrair, exatamente igual como o adulto. Tá? Então, lembrando sempre a rede de apoio. Que esses pais, que essa rede de apoio em volta não faça, por exemplo, algo assim, a substituição. Entendeu? Que essa criança entenda e que ela não tenha que substituir, porque isso acontece muito, né? A substituição da pessoa que se foi, por exemplo.
Morreu minha avó, mas eu tenho outra. Eu tenho outra, exato. Essa rede de apoio tem que ajudar essa criança a se expressar e dizer isso que você está sentindo é dor. Porque as crianças fazem pergunta, Ana, onde que meu pai está? Meu pai joga bola lá no céu? Porque é o que a gente fala, foi para o céu, virou uma estrelinha. Fica muito confuso. E esse adulto que está perto dela também reconhecer que ele também não está sabendo lidar, francamente, para mostrar para essa criança que é um processo natural. Agora, para encerrar, eu queria falar sobre o diagnóstico, os tratamentos. Eles são feitos em parceria? Como é isso? Sim, nessas fases, essa rede de apoio, essa pessoa que está com o enlutado, começa a falar com ela, acho que tá muito, já devia ter passado. Normalmente busca-se a gente primeiro, antes do psiquiatra. Normalmente é o psicólogo, o terapeuta que está com essa pessoa, né? E a gente enxerga isso e pede sim a ajuda desse psiquiatra. Às vezes a pessoa vai direto para o psiquiatra, lógico, né? Mas vai lá apoiar, vão lá, né? Ter essa ajudinha, enfim. Então, em parceria, a gente faz isso sim. Essa pessoa às vezes precisa ser medicada para ela sair dessas fases mais rapidamente. Eu queria te agradecer demais por receber nossa equipe, falar sobre luto. Tenho certeza que vai ajudar alguém. É o que a gente espera, né? Quando a gente faz esse tipo de programa, que ajude alguém a passar por isso, ou pelo menos procurar ajuda, ajuda necessária, ajuda ideal. Muito obrigada, viu? Obrigada. A gente encerra por aqui mais um Momento Saúde e obrigada por ter ficado com a gente.